A anexação da Crimeia em 2014 pela Rússia é essencial para nós compreendermos a guerra na Ucrânia hoje, em 2022. Também um acidente, a derrubada de um Boeing 777-200ER da Malaysia Airlines na região do Donbás, ali em Donetsk e Lugansk, por separatistas pró-russos, conferiu à Rússia um sentimento de impunidade, visto que o mundo não se esforçou em cobrar uma investigação séria e a punição dos responsáveis. Sobre todos esses aspectos, nós conversaremos no vídeo de hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura, se te interessa, se inscreve por favor. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, manda esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça do seu like, tudo isso é bastante importante. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 é bastante importante para nós compreendermos a guerra entre Rússia e Ucrânia hoje em 2022. Vladimir Putin utilizou como retórica para os russos a questão da OTAN e também, entre aspas aqui, a desnazificação da Ucrânia. A Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN por estar em conflito na região do Donbás com os separatistas pró-Rússia. E a questão da desnazificação, a gente já conversou bastante sobre isso aqui no canal, tem grupos neonazistas na Ucrânia sim, mas é a minoria da população, né? Enfim, quando Putin ele fala em OTAN, ele está falando com a população mais velha da Rússia, aquela população que foi criada durante o período soviético e preparada desde pequena para uma invasão norte-americana ali, e inclusive preparada para um ataque nuclear. Tá? Então, quando ele fala em OTAN, ele mobiliza os sentimentos da Guerra Fria nessa população. Quando ele fala em nazismo, essa população se lembra da Segunda Guerra Mundial. Putin é uma pessoa que ele fomenta bastante o nacionalismo na Rússia e ele se utiliza da vitória soviética sobre a Alemanha nazista para isso, né? A Grande Guerra Patriótica é algo bastante trabalhado ali para a população, ali na população russa, compreende? Então, quando ele fala de nazismo, a população russa, principalmente a mais velha, se sente bastante ameaçada. Putin, ele não está conversando com a população europeia e nem com a população norte-americana quando ele fala isso, porque essas populações sabem que a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN, correto? E a invasão da Ucrânia foi gestada, acredito eu, a partir de 2014 com a anexação da Crimeia. Putin tem vários motivos para querer invadir a Ucrânia. Primeiro, a questão da democracia. A democracia ucraniana, mesmo com todos os defeitos, é um problema para Vladimir Putin. A gente já conversou sobre isso aqui no canal, que, por exemplo, a Revolução Laranja ela influenciou bastante a população russa, que começou a fazer cobranças também do governo russo, baseada na população ucraniana, tá? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é um fator econômico. Putin quer se apropriar da base industrial ucraniana e também da parte da mineração, que fica ali concentrada principalmente na região do Donbás, né? Tem também a questão da saída para o Mar Negro e tudo isso a gente vai conversar aqui a respeito disso, tá? E a Crimeia é um fator bastante importante para a gente entender tudo isso. A Crimeia está situada ali na costa do Mar Negro e sempre esteve unida à Rússia por laços históricos, econômicos, militares e culturais. Nessa localidade hoje vive 60% de russos étnicos, 24% ucranianos e 12% tártaros. Essa região foi anexada pela Catarina Grande. Em 1954, o líder soviético Nikita Khrushchev, que era ucraniano, ele cedeu a Crimeia para a Ucrânia e a partir de 1991 a Crimeia passou a ser uma república autônoma dentro da Ucrânia independente.
Essa região era onde a elite do Partido Comunista passava as férias. É uma região muito bonita e o turismo ali é bastante forte, né? Tem uma grande indústria hoteleira nessa região também. Então é uma região importante nesse sentido também. Foi ali que houve a Conferência de Yalta. Não sei se vocês se lembram, né? Na Crimeia fica Sebastopol, que é uma sede, uma base naval de frota russa do Mar Negro, desde o século XVIII. Em 21 de abril de 2010, em Kharkov, o presidente ucraniano da época, que era o Viktor Yanukovych, e o russo Dmitry Medvedev, eles firmaram um acordo em que os russos poderiam alugar essa base até 2042, com a opção de estender até 2047. A base naval de Sebastopol permite à Rússia o controle do Mar Negro e um rápido acesso ao Mediterrâneo. Tá? Então, essa região é importantíssima. E por ali também passam bastante gasodutos que vão para a Europa. Em 2013 e 2014 houve o Euromaidan, ou a Revolução Ucraniana, os russos chamam isso de golpe, em que o presidente Viktor Yanukovych não assinou a entrada da Ucrânia na União Europeia, porque a Ucrânia devia muito dinheiro à Rússia, então Putin deu um abatimento nesse valor e também baixou o preço do gás para que a Ucrânia pudesse revender o gás para a Europa e lucrar mais. E o Viktor Yanukovych foi deposto pela própria população. E aí, em 2014, houve um referendo, na qual o resultado não é reconhecido por ninguém, em que 90% da população da Crimeia quis pertencer à Rússia, aprovou que essa região passasse a ser parte da Federação Russa, tá? E aí militares russos tomaram o parlamento da Crimeia e esses soldados tomaram posições pelo território, rendendo rapidamente os ucranianos. Na época, o exército ucraniano era bastante fraco, certo? E aí os russos tomaram tudo muito rapidamente. Dias depois, Vladimir Putin foi para a Crimeia, né? E ele meio que se apossou do lugar, tá? Não é reconhecido por ninguém, isso, né? Mas os russos reconhecem a Crimeia como parte do território da Federação Russa. Acho que deu para entender, né? E aí, meses depois, a Rússia começou a fomentar os separatistas pró-Rússia ali da região do Donbass, de Donetsk e Lugansk, e começou a financiar esse pessoal, começou a armar este pessoal, certo? Tem um vídeo aqui no canal chamado Gulags do Putin, acho que é isso. Dá uma olhada nesse vídeo, tá? Vou deixar nos cards para quem não viu, ali eu falo de forma mais aprofundada da região de Donetsk e Lugansk, tá? Então, Putin começou a fomentar esse pessoal, tá? Esses separatistas, para que a Ucrânia não pudesse fazer parte da OTAN, né? Como eu já disse, países que estão em conflito não podem fazer parte. E a Ucrânia, a participação da Ucrânia na OTAN não esteve, pelo menos recentemente, em pauta dentro dessa organização. E antes de 2014, a Alemanha votou 2 vezes contra a participação da Ucrânia na OTAN, tá? Porque a Alemanha depende do gás russo, certo? Em 2019, Zelensky disse: tanto Donbass quanto a Crimeia voltarão para a Ucrânia exclusivamente por meio da democracia. Não vamos usurpar o que não é nosso, mas também não vamos desistir das nossas terras. E aí, em 17 de julho de 2014, um Boeing 777-200ER foi abatido numa altitude de 10 mil metros por um míssil terra-ar. 283 passageiros e 15 membros da tripulação morreram. Ambos os lados se acusaram mutuamente e, segundo a CIA, os responsáveis foram os separatistas pró-Rússia, porque naquela época a Ucrânia não tinha nem dinheiro para lançar um míssil daquele. E nesse período o mundo falhou miseravelmente por não cobrar um estudo detalhado das causas desse acidente, ok? Os Estados Unidos e a Europa estavam se recuperando de uma grave crise econômica, da crise econômica de 2008. Então, eles, principalmente a Europa e a Alemanha, principalmente,
dependiam muito do gás russo. O gás russo ele é mais barato. Então, o mundo meio que foi conivente com as coisas que aconteceram, tanto com a anexação da Crimeia, quanto com o financiamento dos separatistas pró-Rússia ali na região do Donbass, e inclusive em relação a esse acidente, tá? Tudo isso conferiu uma sensação de impunidade ao Putin, porque os Estados Unidos colocaram sanções quando a Rússia anexou a Crimeia, mas foram sanções pequenas diante do contexto, diante de tudo isso, a anexação da Crimeia, financiamento de separatistas e a derrubada desse avião, tá? E possivelmente Vladimir Putin achou que ele invadindo a Ucrânia inteira desta vez, ele e o seu país não sofreriam grandes consequências econômicas, políticas e militares. Correto? E aí, em 2019, Zelensky, que já era presidente da Ucrânia, e o Putin deram início a negociações de paz, ou seja, ele estava, havia tentativas de negociações de paz e que, com certeza, como sabemos, não deram em nada, porque em 2022 Ucrânia e Rússia estão em guerra. É isso aí, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço sua gentileza para que você não deixe de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar este vídeo. Um abraço e até mais.